Que presente tão grande Deus nos concede nesta manhã. Estarmos aqui reunidos em família. Famílias, bom dia. Bom dia. Que bom dia, mais frio. Estamos a 43 graus de temperatura aqui no Rincão, hein? Famílias, bom dia. Bom dia. Os nossos filhos crescerão em santidade. Os nossos filhos crescerão em alegria. Os nossos filhos são o futuro da humanidade. A experiência do amor de Deus, através dos seus filhos, é uma experiência profunda, marcante. São João Paulo II dizia que a mesma mão que move o berço para fazer com que a criança adormeça, é a mesma mão que está mostrando o futuro da humanidade. Por isso, você que tem seu filho ou sua filha no colo, aperte ele, afogue ele. Você que está conosco aqui no Rincão de Evangelização, e você que está em casa, você que de repente está um pouco assim, meio mal com seu filho, com sua filha, prepare-se para receber uma graça especialíssima. A importância do futuro na família está no acompanhamento que os pais, que as mães vão realizar nos seus filhos. E para isso, a palavra de Deus nos dá um grande presente, o livro dos Provérbios. Quem já leu o livro dos Provérbios, diga eu. Que coisa mais fraca. Tenho certeza que nem o Todeschini leu ainda o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, dentre o conjunto dos livros sapienciais, é o mais típico de todos. É intitulado Provérbios de Salomão. Para Davi não foi fácil ser pai. Para Salomão não foi fácil ser pai, ser esposo. Para um padre como eu, a paternidade espiritual é muito exigente. Para um pai ou uma mãe biológicos, adotivos, espirituais, é muito difícil a formação dos filhos. Os filhos, damos muito que fazer aos pais, mas os filhos somos uma bênção. Meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Eu sou o mais velho e depois vem 2. Meu Deus, meus irmãos são nota 10. Eu fiz sofrer meu pai e minha mãe demais. Como apanharam meus pais? Porque era o primogênito. Mimadão, chorão, exigente. Tantas coisas que tem um filho primogênito. Mas tem famílias que têm 8 filhos. Imagina você ser o primogênito de uma escolinha de 8 alunos, hein? Que presente de Deus. E tem casais que ainda não receberam o dom de receber um filho biológico no seu coração. Por isso eu gostaria de me dirigir em primeiro lugar a vocês, com aquelas belíssimas palavras do Papa Francisco na Amoris Laetitia. Os filhos são um dom. Todos juntos. Os filhos são não são um produto. Não são fruto da manipulação. Casais que não têm filhos biológicos, já desde os primórdios, a alegria da adoção é uma alegria profunda. Aqueles casais que vivem no seu coração a paternidade e a maternidade vão nos ensinando a descobrir aquilo que Salomão escreveu. 31 capítulos belíssimos. Saindo do acampamento, todas as famílias que estão aqui e todas as famílias que nos estão assistindo têm um grande compromisso: reler o livro dos Provérbios. O livro dos
Comprometidos, sim ou não? Lembrem-se que se você se compromete com um padre e não cumpre, a coisa pode virar praga, viu? Então cuidado, pode virar praga, hein? No capítulo 13 dos 31 capítulos, tem 3 capítulos que nesta manhã nós vamos aprofundar. No capítulo 13, Salomão escreve algo belíssimo, tão forte que pode nos ajudar a descobrir o valor do processo formativo dos filhos. O filho sábio, a filha sábia, escuta a disciplina dos seus pais. O filho preguiçoso, a filha preguiçosa, espera e nada tem para sua fome. O filho disciplinado escuta os seus pais. Queridos pais, aqui está uma chave belíssima para abrir a porta do coração em casa. Como anda a nossa disciplina familiar? A casa certinha, a casa bonitinha, a casa arrumadinha, não é sinônimo de uma família disciplinada. É tão gostoso quando você chega numa casa e encontra uma cadeira fora do lugar, encontra a almofada jogada no chão. Tudo isso acontece na sua casa ou não? Sim ou não? Na minha também. Eu não quero ter uma casa modelo, onde tudo está certinho, como aqueles AP ou aquelas casas bonitas que apresentam para vender os prédios ou as casas novas. Mas a disciplina em casa começa por uma atitude: ouvir o que os pais nos dizem. Queridos adolescentes que me escutam, é muito importante ouvir a voz do pai e da mãe. Ouvir. Mas aqui muitos pais são um pouco indisciplinados. Exigem muito dos filhos. Tem uma história que é real. As pessoas não acreditam quando eu conto essa história, mas é real. Meu pai falava demais. E meu pai era um modelo na minha vida. E ele sempre me dizia: Rafael, você nunca deverá ir numa boate. Se você for numa boate, você vai ver coisas que nunca deveria ter visto. Essa era a frase e a palavra do meu pai, e eu acreditava convencido em que a palavra do meu pai me instruía. Mas quando me fiz adulto, falei para um amigo: vamos na boate que eu quero ver o que tem lá. Cheguei, abri a porta da boate e assim que eu entrei, virei as costas e saí correndo. O meu amigo me perguntou: Rafael, você viu alguma coisa que não deveria ter visto? E eu apavorado respondi: vi. E ele me diz: o que viu? Meu pai. Que dor tão profunda, hein? Os filhos que escutam os pais, porque os pais são testemunho de vida, esses filhos têm grandes presentes para a sua vida. Um pai que ensina seu filho a mentir é um pai que já está construindo uma vida indisciplinada nos seus filhos. A disciplina não faz produto de um regime, não, ou de um regime. A disciplina faz parte do discipulado. Ser discípulo significa ser disciplinado. Felizes os pais que transmitem com ternura a disciplina nos seus lares. Uma disciplina familiar que a mãe sempre fez conosco. Cada um lava o seu prato depois de ter comido. Isso me ajuda muito. Porque hoje, com 48 anos, às vezes tenho que lavar os pratos da casa paroquial. Como é importante quando um pai e uma mãe vão direcionando a vida dos seus filhos
Repito, com ternura e com testemunho. Todos juntos, com ternura. Por isso é tão exigente a disciplina. A disciplina traz consigo, diz o texto de Salomão, 3 presentes. Felizes os filhos, felizes os lares, onde a disciplina é vivida com essa ternura. Olha a beleza que escreve depois, dentro do próprio capítulo 13. O resgate da vida de uma pessoa é a sua riqueza. A pessoa se torna rica quando ela é resgatada. Queridos pais, por que ter medo às quedas dos filhos? Por quê? Porque muitos pais se tornam sobreprotetores, porque têm muito medo que seus filhos, ao cair, rasguem os joelhos, arrebentem o rosto. Muitos de nós, quando tombamos no chão, o único que estamos precisando é da mão dos nossos pais. Querem ver uma coisa belíssima na minha própria vida? Neste momento, o que mais falta me faz é, depois desta pregação, chegar em casa, na casa dos meus pais, tirar os sapatos, tirar o terno e receber um abraço dos meus pais. E esse abraço, mesmo sendo uma pessoa adulta, me resgata do cansaço, das tribulações, das dificuldades. Queridos pais, queridas mães, quando seu filho ou sua filha está dizendo fortemente: pai, mãe, larga do meu pé, talvez está dizendo: segura bem forte na minha mão, porque estou caindo e preciso de você. É inadmissível que muitos pais e muitas mães digam que não têm tempo para os seus filhos. A experiência de uma família que vai se construindo na novidade é a proporcionalidade do encontro que os pais têm para com seus filhos. Eu sou um péssimo pescador, mas aprendi a ser péssimo pescador graças ao meu pai, que nunca pescou um peixe. Jamais. Pode ser que alguma mãe diga: eu sou uma péssima cozinheira. Vai que a filha acaba sendo uma chefe internacional. Quantas coisas os pais deveriam resgatar na vida dos seus filhos. O livro dos Provérbios, neste capítulo 13, vai nos advertindo sobre algumas situações que podem acontecer na nossa família. Uma muito frequente, a insolência dos filhos. E aqui me dirijo aos filhos e filhas que estão presentes neste belíssimo local do Rincão de Evangelização e a você que nos está ouvindo através do sistema de comunicação Canção Nova. A insolência de um filho é simplesmente o desastre de uma família. Um filho insolente, uma filha insolente, não somente está transgredindo o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Além de transgredir esse mandamento, está criando uma barreira profunda na comunhão com seu pai e com sua mãe. Nós nunca deixaremos de ser filhos, independentemente de quem seja o nosso pai, independentemente de quem seja a nossa mãe. Um filho não pode levantar a voz contra seus pais. Uma filha não pode ferir o coração dos seus pais. A insolência é uma doença profunda, especialmente naqueles filhos que se acham bam diante dos pais. Tem muito filho e filha que progrediu na vida. O pai e a mãe nem sabem escrever, mas esses filhos esqueceram a sua origem e não visitam mais os seus pais.
Tem muitos filhos que negam a presença do seu pai ou da sua mãe. Que alegria quando você chega e encontra numa família aqueles filhos e filhas que se reconhecem no rosto dos seus pais, que se sabem filhos porque o amor dos pais aos poucos os foi construindo. Em cada família devemos evitar a insolência. Aos filhos e filhas que muitas vezes respondem agressivamente contra os pais, e você percebe que naquela família, naquele lar, sempre existiu a bondade, o respeito, a sadia comunicação. E não existe justificativa para que um filho ou uma filha seja insolente. Segunda advertência que faz o capítulo 13 do livro dos Provérbios: os filhos que caminham com os pais e respeitam os pais jamais serão arrogantes. Se a insolência é uma barreira na relação pai e filho, a arrogância pode destruir totalmente uma família. Sabem uma coisa que às vezes eu percebo? A forma como nós respondemos é arrogante demais, né? Quando eu cheguei no Brasil e comecei a aprender português, tem uma expressão que até agora é muito difícil para mim entendê-la, porque eu chegava e perguntava no começo: bom dia, está tudo bem? Sabe que respondiam? Tá. Como é que é você? Eu vou perguntar e vocês vão responder assim, tá? 1, 2, 3. Bom dia, está tudo bem? E eu saía e dizia: que significará tá? Deve ter algum significado, hein? Imagina você quando você com ternura pergunta para a sua esposa. Olha só a pergunta que você preparou para a sua esposa: bom dia, meu amor, você sabe onde estão as chaves do carro? Olha a modulação bonita da voz masculina, hein? Bom dia, meu amor. Os homens comigo, 1, 2, 3. Bom dia, meu amor. Você sabe onde deixei as chaves do carro? Olha a resposta: sei lá. Quanta arrogância, meu Deus! Quanta arrogância! Você já imaginou por um instante? Vamos nos colocar nesta situação, como fez agora o meu amigo. Você que está falando. Isso. Vamos nos colocar nesta situação do livro dos Provérbios. Feliz a pessoa que sabe pronunciar palavras doces. Olha uma resposta perante uma pergunta bonita. Olha a palavra. Durante a pregação foi dito com toda clareza: famílias libertas das palavras arrogantes, das atitudes arrogantes. Foi lançado um desafio para todas as famílias hoje, durante o momento de adoração. Diz a pessoa que estava fazendo adoração: daqui para frente vamos tentar entrar em diálogo, os casais com os filhos, precisamente para evitar as arrogâncias. Uma pessoa arrogante me impossibilita de entrar em comunhão. Uma pessoa arrogante cria um balcão de ferro diante de mim. Como é gostoso quando você chega num lugar e encontra uma pessoa afável. Afável. Acabamos de celebrar a festa de São Francisco de Sales. O padre Jonas é salesiano de coração. Os salesianos levam na alma essa frase: a amabilidade, a afabilidade. É tão gostoso encontrar alguém em casa sorrindo.
Um casal, meu amigo, celebrou as suas núpcias, foram de lua de mel, voltaram e ela preparou o primeiro almoço do matrimônio. Ela é uma péssima cozinheira, hein? Mas preparou a mesa bonita, fez de tudo. E ele chegou lá, tá, muito bem. Almoçaram e ela disse: agora o prato principal, a sobremesa. Essa sobremesa eu faço desde que tinha 14 anos, diz ela. Oh, que bom, meu xodó, respondeu ele, hein? E muito bem, foi lá e trouxe uma forma belíssima, com duas tacinhas bonitas, hein? Ela preparou desde as 9 da manhã um pudim com ameixas. Só que durante o namoro e o noivado, eles nunca falaram das alergias. E ele é alérgico às ameixas. Quando ele vê uma ameixa, fica com a cara da cor de uma ameixa. Fica apavorado. Ele teve 1 segundo para tornar-se o homem mais afável do mundo. Colocou ela no seu colo, pegou uma colher e começou a dar na boca dela, dizendo assim: esta primeira colher pelo nosso primeiro mês de casamento, a segunda pela nossa futura casa, a terceira pelos nossos futuros filhos, a quarta por você que é a mulher mais linda do mundo. E ela comeu todo o pudim de ameixa. Ele se tornou o homem mais afável do mundo. Gente, você quer salvar o seu casamento e a sua família, sim ou não? Sim. Chega de arrogância. Chega de arrogância. Todos os santos e santas foram pessoas afáveis. Não há insolência, não há arrogância. E termina o capítulo 13 dizendo: bem-aventurados os filhos e filhas que cuidam dos seus pais. Amigos e amigas, a indiferença pode acabar com todos nós. Sabem que me preocupa muito? Tem muita gente dentro da igreja que não visita os seus pais. Tem desculpas como estas: meus pais moram longe demais, meus pais já estão velhos demais, meus pais estão doentes demais. Hoje nós temos um costume muito prático: terceirizamos até o amor. Terceirizamos os momentos mais críticos da vida. Um aluno me dizia um dia na universidade onde trabalho: diante deste problema médico, o médico não tem mais nada o que fazer. A vida desta pessoa já está perdida. O que podemos fazer, professor? A resposta foi imediata: vamos fazer o que nunca fizemos. Vamos ficar perto dele. Vamos nos aproximar dele. Eu sei que não é nada fácil morar com os pais. Talvez aqui tenha muitas famílias que cuidam dos seus pais dentro da própria casa. Às vezes a realidade conjugal e familiar se torna pesada. Mas é tão belo quando um filho e uma filha cuidam com carinho dos seus pais. O meu pai está com um Alzheimer terrível. Acabaram de celebrar 50 anos de casamento. Meu pai não é um velhinho gagá, mas o Alzheimer começou aos 70 anos e agora tem 76. Na missa dos 50 anos, com os familiares que vieram, eu perguntei: pai, você lembra da sua mulher? E ele respondeu em espanhol: pior que ainda eu lembro. Olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Uma mulher que cuida do seu marido que está verdadeiramente perdido. Um marido que cuida da sua mulher no estado terminal. Um filho e uma filha que não tem nenhum tipo de reserva para cuidar
dos outros. Amigos e amigas, aqui está a centralidade deste 13º capítulo dos Provérbios. A família reunida já é uma experiência de futuro para a humanidade. Muitos estão querendo nos destruir. Muitos estão querendo nos acabar e dizer que nós não somos família. A família é uma instituição divina e nela os filhos educados, disciplinados pelos seus pais, recebem a força de um amor incomensurável. Pai e mãe, os filhos novos, as filhas novas, não nascem na universidade, não nascem na escola privada. Os filhos novos nascem em casa. Onde nascem os filhos novos? Não ouvi. Na casa de quem? Do vizinho? Na casa da titia? Na casa da família. Da tua família e da minha família. Quando era reitor do seminário, visitava todas as famílias dos seminaristas. Que presente de Deus! E aqui não posso deixar de bater o coração das famílias católicas. As famílias católicas brasileiras são maravilhosas, mas tenho uma grande pergunta no meu coração: por que tão poucos padres no Brasil? Por quê? A coisa está tão ruim que foram procurar padres na Colômbia como eu. Terrível. Por que tão poucas famílias educam seus filhos para uma vida sacerdotal? Eu poucas vezes tenho ouvido dizer a um pai católico: que alegria que meu filho entrou no seminário, que alegria que minha filha entrou na vida religiosa. Às vezes parece como se fosse uma câmara de tortura. Cadê as vocações? As vocações nascem no berço familiar. Já imaginaram que deste acampamento 10 rapazes entrassem em diferentes seminários do Brasil? Seria lindo ou não? Sim ou não? Já imaginaram 15 meninas entrando em 15 congregações diferentes? Não seria lindo? Cadê? Por que nas famílias não se fala de vocação? Continuamos com o livro dos Provérbios. E agora com um capítulo muito mais forte do que o capítulo 13º. O capítulo 31. A dona de casa, o homem de casa. Quem encontrará a mulher de valor, vale muito mais do que as pérolas. Aqui vou me dirigir a vocês, mulheres. Vocês são mais valiosas do que todas as joias do mundo. No coração de cada mulher há uma participação belíssima da obra criadora e redentora. Como é belo quando a casa é paramentada, é decorada com a figura feminina. É tão gostoso quando você chega em casa e encontra uma mãe feliz, que vem de um dia de trabalho pesado. Muitas de vocês têm que trabalhar fora de casa e muitas outras trabalham dentro de casa. A alegria do marido é encontrar a sua mulher relativamente feliz. Como é bom, diz o capítulo 31 do livro dos Provérbios, como é bom para um homem encontrar a sua mulher. Que presente de Deus! Por isso é tão importante a etapa do namoro e a etapa do noivado. Quem está namorando, levante a mão. Pouquíssimos. Quem está noivo, levante a mão. Opa! Quem tem de 1 a 5 anos de casamento, levante a mão.
De 5 a 10, já aumentou. De 10 a 15, de 15 a 20, que beleza. De 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, que beleza. De 50 a 60, de 60 a 70, já tem um aqui, salve de palmas para eles. Que beleza. Quantos anos de casamento? Quantos anos? 64 anos de casamento, Meu Deus do céu. Que beleza. Olha que presente tão grande de Deus. Feliz o marido que encontra a sua mulher em casa, a melhor de todas as joias. Mulheres, se vocês me permitem, o livro dos Provérbios está batendo no seu coração. Há uma realidade belíssima em casa que não podemos perder, e é a presença do feminino. Na Amoris Laetitia, o Papa fala da maternidade alargada. A mulher, a diferença de nós, homens, tem a capacidade de abrir o seu coração. Mulheres, digam comigo, queremos abrir o nosso coração. Queremos santificar a nossa maternidade. Queremos fortalecer as nossas famílias. Um conselho prático de um padre como eu, meio doido. Mulheres, vocês são belíssimas demais. Se manter belas por dentro e por fora. Que a alegria do marido e dos filhos seja a sua beleza. Não descuidem a sua vida espiritual, queridas mulheres. E também não descuidem um pequeno retoque todos os dias, Olha, tem mulheres que têm brincos bonitos, mas nunca colocam na orelha. Que tal o marido que chega todos os dias em casa e encontra a mulher com a mesma camiseta? Não. Um retoque bonito. Essa participação feminina traz consigo luzes maravilhosas para a família. Depois o capítulo 31 diz: o homem é capaz de fortalecer a sua família na alegria do lar e no esforço do trabalho. Sabem que há uma coisa na Amoris Laetitia muito forte que escreve o Papa Francisco e os bispos que participaram do sínodo? A crise da figura paterna. Muitos pais ficam ausentes da formação dos filhos. Quer ver? Pai, posso sair na rua com os meus amigos? Resposta do pai: fala com a tua mãe. Cadê a presença masculina em casa? Cadê a presença do homem em casa? Pais, quero me dirigir a vocês com esta belíssima expressão do livro dos Provérbios. Feliz a família que tem tal pai, que cuida e fortalece as raízes do lar. Se um dos pais aqui presentes não sente o aconchego da família, voltando para casa, pergunte-se: e a mim como homem da casa, o que me está fazendo falta para tornar a minha casa, a minha família, muito mais aconchegante? Muitos homens têm grandes qualidades, têm grandes talentos, mas não os colocam ao serviço dentro de casa. A figura do homem é essencial para compreender aquilo que traz força no meio do lar. Muitas famílias se veem desfortalecidas, abandonadas, porque o homem desapareceu.
Quanta felicidade quando eu vejo aqui neste rincão e ontem na missa no santuário, pais carregando os filhos. Que coisa mais linda! Quanta beleza quando você chega numa casa e encontra o homem participando das coisas da família. Quanta força traz no lar a presença masculina do pai, que ajuda, que sustenta e que estabelece limites para o comportamento dos filhos. Pais, por favor, não se omitam da formação destes filhos novos. Famílias, digam comigo: abençoai, Senhor, os pais e as mães, fortalecei o seu espírito. Não é fácil ser pai, não é nada fácil ser mãe em tempos tão turbulentos como aqueles que estamos vivendo. Vocês, queridos casais, merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração e consideração. Mas peço-lhes para não esmorecer. Os filhos novos nascem no seu coração. Por isso, ontem fiz questão de trazer essa belíssima frase na história e na biografia do Papa Emérito Bento XVI. Aprendi a rezar no colo do pai e da mãe. A missão que vocês têm na vida dos filhos é primordial. Não permitam mais que a internet eduque os seus filhos. Não permita mais que outros fatores externos ajudem a desconstruir os seus filhos. A presença do pai e da mãe é para sempre. E é fundamental no direcionamento vocacional, profissional, humano, afetivo, espiritual de cada pessoa. Não precisamos de pais perfeitos, precisamos de pais dispostos, capazes de abrir o seu coração a um chamado que o próprio Deus, que é o nosso Pai, faz a cada casal. A educação dos filhos é primordial. E por último, o capítulo 16 do livro dos Provérbios, que nos coloca a todos diante de um único e grande compromisso: a nossa vida em família, a alegria de sermos família, mas sobretudo a alegria de construir famílias novas. Ao homem, os projetos do coração. Yahvé responderá na sua língua todos os projetos. Todos os seus projetos estarão diante dos olhos de Deus. E a sua família é o primeiro dos grandes projetos. Adianta construir uma casa bonita tendo uma família dividida? Sim ou não? Sim ou não? Adianta ter muito dinheiro tendo uma família separada? Adianta participar da igreja todos os domingos se em casa nunca rezamos? Qual é o projeto que você tem para a sua casa? Como você está projetando sua família daqui a 5 anos? Qual é o maior projeto que você tem para a sua vida de casal? Para a sua vida de filho e de filha? Todos os projetos das nossas famílias estão sob o olhar de Deus. E por isso, devemos colocar diante de Deus este novo grande projeto. Filhos novos para uma sociedade nova. Todos juntos. Que coisa mais linda. Saindo daqui, cada um de nós vai para o seu lugar, onde mora, onde trabalha, onde vive.
Amanhã muitas pessoas começam uma semana pesadíssima e depois mais logo iniciam as aulas de novo. E tantas outras coisas. Filhos novos para uma sociedade nova. Você quer uma sociedade nova? Entregue a seus filhos essa novidade. Por exemplo, na escola. Olha que coisa mais linda. Quando o pai e a mãe participam do processo educativo dos seus filhos. Nós não precisamos de uma solução chamada só escola integral. Na catequese, tem muita gente que coloca os meninos e as meninas dentro da igreja para fazerem catequese, mas em casa nunca se fala de Deus. Tem muita gente que vive na igreja 24 horas, mas nunca está em casa. Temos que começar a dosar cada vez mais a nossa presença na sociedade e na comunidade eclesial. Qual é o projeto que você tem para o futuro da sua casa? Como você gostaria que a sua família fosse daqui a 3 anos? Você que acaba de ganhar nenê, vocês dois que estão curtindo o primeiro dos filhos, e vocês que se estão esforçando cada vez mais para serem melhores pais. Aos casais que estão presentes aqui e não têm filhos, peço-lhes por gentileza, não esmoreçam. Não esmoreçam no seu amor. Por isso disse no início desta pregação, os filhos são um dom, mas o casal é o maior dom da família. Casais, não se sintam mal porque Deus e a natureza e a biologia não lhes deu um filho biológico. Querem adotar um filho? Então me adotem a mim que não tenho nem pai nem mãe aqui no Brasil. É fácil, já está filho criado, problema triplicado, viu? Não tenha medo da adoção. Existem tantas crianças que estão esperando por um pai e uma mãe. Nós não podemos continuar favorecendo a manipulação embrionária. Nós não podemos continuar favorecendo a fecundação in vitro. Nós não podemos continuar favorecendo todos os experimentos que se estão realizando com o ser humano, com a pessoa. Não existe obra da criação mais bela do que o ser humano, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Queridos casais, amem seu casamento, amem os seus filhos, mas sobretudo estabeleçam um projeto à luz desse amor. Casais, se deem as mãos neste momento, por favor. Cada casal que está aqui presente, se a sogra está no meio, puxa ela para trás e venha você perto da sua mulher ou do seu marido. Quem estiver no meio, saia daí e deixe o casal do lado. Se deem as mãos. Queridos casais, o amor de Deus foi derramado em vocês. O matrimônio instituído na divindade da Trindade constitui ao homem e à mulher como uma carne só. Vocês são uma só carne. A experiência desse amor está fortalecido por Deus. São uma só carne nos sentimentos, nos afetos, na vivência da sexualidade, no encontro constante e na luta constante para permanecerem unidos. A você, casal, que já teve vontade de destruir o seu casamento, receba o amor e a ternura de Deus para recomeçar. Aos casais que já pensaram em desistir, em largar a sua família,
Sinta-se tocado pela ternura de Deus. E lembre-se dessas belíssimas palavras no dia do seu casamento: eu te recebo por minha esposa, eu te recebo por meu esposo, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Aos casais que estão doentes, há uma doença muito fria, muito seca, muito dura: os ciúmes. Se você é ciumento, se você é ciumenta, está congelando o seu coração, está perdendo a luz e o brilho do amor. O amor é exclusivo. Ele escolheu você, ela escolheu você. Larga de ser bobo, de ser boba, de pensar que existe outra pessoa além de você. Larga disso. Você está fazendo muito mal no seu coração. Os ciúmes são a destruição da exclusividade. Casais, renovem o seu matrimônio todos os dias. Esposas, digam comigo: hoje eu te digo sim de novo. Meu Deus, que fraca essa voz, hein? Mais forte: hoje eu te digo sim de novo. Homens casados, esposos, digam comigo: hoje eu te digo sim de novo. E agora peguem nas mãos dos filhos que estão aí perto de vocês. Peguem os filhos. Filhos, cheguem perto do pai e da mãe. Não importa se fica mais quente, muito melhor. Famílias do Brasil, famílias que estão conosco no rincão de evangelização, famílias que estão participando conosco através do sistema de comunicação Canção Nova. Pouco tempo atrás recebemos as bênçãos do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e ali onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Jesus está nas nossas famílias. Ele faz parte das nossas casas, dos nossos lares. Olhai, Senhor Jesus, como olhaste na Galileia para o filho da viúva de Naim, como olhaste para Talita, quando devolveste a vida àquela menina de 12 anos e a tornaste uma mulher digna, como olhaste para tantos rapazes e moças, olhai para os nossos adolescentes. Eu peço neste dia, de modo especial, por todos os filhos e filhas adolescentes. Senhor, nos estão roubando os adolescentes. Estão querendo tirar os adolescentes de casa. Eles são um tesouro. Preservai-os de todo mal. Derramai sobre os rapazes e as moças de 12, 13, 15 anos a graça do vosso amor. Devolvei a inocência, a pureza aos seus corações. Olhai para os casais que têm filhos com algum síndrome. Deus lhes abençoe, Deus lhes fortaleça, e que alegria que você acolheu seu filho ou sua filha do jeito que ele é, que ela é. Fortalecei os casais que passam pelo drama dos filhos tóxico-dependentes. Fazei que não percam a calma. O melhor lugar para um filho tóxico-dependente não é uma clínica de recuperação, é o seio de casa, o coração da casa. Olhai para os pais que se encontram tristes por causa dos comportamentos dos seus filhos, e derramai sobre todas as famílias a graça do vosso amor.
Mãe Santa das Famílias, Virgem de Nazaré, junto do teu esposo São José, homem castíssimo, formaste o teu filho Jesus como um homem novo. Formai, fortalecei, educai o coração de cada família. Ó Virgem de Nazaré, ó José, homem justíssimo, Jesus, Filho unigênito do Pai. Olhe para cada um dos seus filhos agora com ternura e diga sem medo: filho, filha, eu te amo entranhavelmente. Filho, filha, eu te amo entranhavelmente. Esse amor de pai, isso, um beijão bem apertadão. Me deu alegria quando alguns pais mandaram o beijo em cima da cabeça do filho. Que coisa linda, que ternura tão grande. Que presente de Deus para a nossa vida e para a nossa sociedade. Uma família que é capaz de mostrar esse amor. O Senhor nos dá essa graça de estender a nossa família. Eu aprendi aqui no Brasil um termo: os agregados. Os agregados são os genros e as noras, a sogra e o sogro. Que coisa mais linda! Que bom quando a família abre as suas portas para os outros. Levante a mão quem gosta do seu genro. Vocês me enganem que eu gosto, hein? Quem gosta da sua nora? Opa! Agora, quem gosta da sua sogra? Nossa! E quem gosta do seu sogro? E agora a pergunta geral: vocês rezam por eles? Para que vejam Jesus rapidamente? Contemplem a sua face. Os agregados, que coisa linda. Para aqueles filhos que estão namorando, para aqueles filhos que estão namorando, abram a porta da sua casa. Não permitam que seu filho e sua filha namore no banco da praça. Que namorem num barzinho, num botequinho. Que namorem só na escola. Que bonito namorar em casa. Que bonito. Que bonito quando a porta de casa se abre para aquela pessoa pela qual minha filha se interessou. Que beleza! Já pensou quando seu filho vem e diz: mãe, estou apaixonado. Nossa! Se a mãe for ciumenta, coitada menina, hein? Olha que coisa bonita quando o filho ou a filha chegam e dizem: pai, mãe, eu vou casar. Que coisa linda! Abrir a porta para aquele e aquela que vão fazer parte de casa. Famílias, vamos evitar todo tipo de divisão, de modo especialíssimo com aqueles e aquelas que estão chegando em casa. Como é bom tornar a família um ambiente acolhedor. Vai se acalmando para irmos concluindo este momento que Deus nos deu. Coloque as suas mãos no seu coração e permita também diante do Senhor, hoje na missa de encerramento, já ir levando as intenções do seu cônjuge, dos filhos e filhas, daqueles que estão chegando em casa, especialmente daqueles que vêm para nos fazer tanto bem, dos nossos vizinhos e vizinhas do bairro, do condomínio, do conjunto, da vila, do apartamento onde moramos. Pense nas pessoas que rodeiam você. Que coisa bonita poder mandar para eles desde aqui uma oração.
Se alguém está um pouco dividido com uma outra pessoa da sua família, traga essa pessoa neste instante. Diga para Deus: Senhor, se eu não consigo chegar até ele, até ela, chega tu. Irmãos que não se falam há tanto tempo. Irmãs que se odeiam, que não se querem mais. Às vezes as brigas por heranças, quanto mal faz uma briga pelo material. Derramai, Senhor Jesus, a força do vosso amor sobre todas as famílias. Concedei que sejamos testemunhas desse amor, mas sobretudo da alegria que brota de um coração renovado. Senhor nosso Deus, santificai e fortalecei as famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu não posso ouvir na canção nova sem cantar uma melodia que quero consagrar com ela todas as famílias. O padre Jonas me contava que ele compôs esta melodia bem no início da canção nova. Juras de amor. Vamos cantar, porque todos nós entregamos isso para as nossas famílias e as nossas famílias também se consagram com estas juras de amor profundas. Cantemos. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. eu Quero transformar numa canção as juras de amor, as juras de amor por ti, meu Deus. liberta-nos, Senhor, de toda arrogância. Entraste em minha vida, sedutor. Reveste-nos com o teu amor, com a tua ternura. Já não sei viver sem teu amor. Se entregue. Tudo te entreguei, nada me restou. Seja livre. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Famílias felizes, tenha Deus no centro. O nosso Senhor é a nossa maior felicidade. Homens novos para uma família nova e uma sociedade nova. Que Deus abençoe todas as famílias. Amém. Amém. Vamos aplaudir.